Olha lá, vamos lá. Você faz recarga? Já fez vários testes? Quais são as conclusões para chegar numa boa carga? Fala aí, Alpoim, você depois vem de trás para frente. Vixe Maria. Pô, você já fez recarga? Eu faço recarga. Já fiz alguns testes. Eu comecei errado. Não vou contar desde os primórdios. Eu já tive esse estufamento que foi o estufamento de rampa e fui reduzindo a carga, fui reduzindo. Os ganhos você fez os testes. Eu fiz os testes. Aí quando eu fiz que eu já disparei com munições mais P+, muito fortes do que as que eu tinha preparado. Mas por algum motivo, as primeiras 10 recargas que eu fiz para testar se a espoleta estava boa, né, se a pólvora servia, elas deram estufamento. Na verdade, foram 15. E aí eu diminuí a carga, ainda notei um certo estufamento, diminuí mais ainda, testei e cheguei numa carga que a pólvora tá dando certo, com as pontas que eu comprei. As pontas eu estou usando de 135 e 147 grains. Você começou com 125, né? Isso não, você pode falar. Nunca comprei de 125. Você usou de 135 e 147? Eu comecei já com as de 147. E eu fui comprar lá uma caixinha com 50. Quando o cara chegou com a caixa, era a ponta de 147 polimétrica, eu nem sabia que existia. Aí eu, cara, ponta de 147, me dá aqui, deixa eu ver. Aí ele olhou, pai, também eu não sabia, não. Chegou essa semana, e quando eu comecei a praticar com essas pontas, eu achei muito mais precisa do que as de 124. Tava lá fazendo um agrupamento melhor. Então, aí eu vou comprar a ponta de 147. E vou fazer minhas recargas de ponta de 147. E tá até hoje. E até hoje. Eu nunca comprei para recarga ponta de 124. Aí eu comprei a de 135 para fazer uma carga intermediária, né, um pouquinho a mais. Mas eu descobri que a mesma carga, só não fiz ainda o cronógrafo, né? Ainda vou fazer. Eu descobri que a mesma carga que serve para 147 dá boa, não noto nem diferença, o agrupamento também das 135. Ó, vocês viram no shortcast, né, de quarta-feira, no quarta-feira não, foi a live, acho que de 183, acho que, eu não lembro o número agora que foi dessa live, que eles falaram sobre recarga, até falaram de imprensa progressiva, de foi carga. Semana passada ou retrasada, eu não lembro. Exato, acho que eu sei que é 183 o número da live do shortcast. E aí ele estava explicando esse negócio de carga precisa, né? Porque, que nem eu já também constatei nos meus vídeos, né, nas minhas experiências, que você fazer uma carga muito, muito baixa, você perde a precisão, né? E a carga, vamos supor, muito lá em cima, na carga, falando de 9, né? 1.100 pés, assim, ela também, a partir daí, de um certo tanto, ela também começa a desagrupar, né? Começa a perder a precisão também. Mas vamos falar aí, ô Marcílio, responde você aí. Você já fez carga, já fez vários testes. Qual a conclusão para chegar numa carga boa? Pois é, uma coisa eu tenho certeza, não é a fubá, né, porque eu usei muito tempo. A carga top, eu nunca cheguei no teto, né, mas de original, eu nunca cheguei a fazer carga de original. Mas assim, a fubazinha eu usava, achava que funcionava. Depois achei o meio termo, que é exatamente aquele intermediário, né, entre o mínimo, né, que é aquilo que assim, faz a ponta cuspir, e o máximo que seria a velocidade de uma original. Eu descobri que o meio termo numa pistola funciona muito bem. E descobri também na carabina que aquele tiro original ele é muito bom, mas que o tiro meia boca, meia boca não, né? Vamos colocar assim, um tiro quase original na carabina não fez tanta diferença. Então fui experimentando também até achar minha carga. Então ficaram mais ou menos aí sempre na média, ou seja,
mais ou menos 70% da carga original. Né? E deu precisão? Deu. Então, ou seja, não é o demais que faz funcionar. E nem adianta você comparar com o original, porque o original que eu uso ou é semi-jaquetada, ou é totalmente jaquetada. E a gente usa ponta, pelo menos eu, né, uso ponta pintada. Então não dá para ficar comparando muito, né, a minha munição recarregada muito rápida, muito lenta, com uma munição que é feita com uma linha industrial, né, com jaqueta, e a minha sem jaqueta nenhuma. Então, assim, tem muitas variáveis para a gente dizer que é só a velocidade que determina a precisão. Mas menos pólvora, até um certo ponto, ela te dá uma assertividade maior. Não precisa ficar exagerando, né? Você está cuspindo, jogando pólvora fora. Legal, obrigado. Bom, todo mundo sabe que eu já fiz teste pra caramba, né? Sério? Principalmente depois que eu comprei o Garmin. No começo, cara, eu tava tão assim, feliz de não precisar mais montar aquela parafernália que eu fiz um monte de testes assim, no começo. O pessoal falou assim, mas e aí, cadê a conclusão desse teste? Mas eu tava tão fascinado em atirar, cara, e não ter que montar o cronógrafo lá na frente, né? Aí depois eu fui, bom, agora tem que fazer assim, tem que fazer assado, né? Tanto é que, ó, ali, ó, tem uns alvos que eu fiz a conclusão do vídeo aqui em casa, né? Que assim, eu atirei lá, tal, pá, depois eu fiz a conclusão aqui em casa, pendurei o alvo ali e falei do que aconteceu no finzinho aqui em casa. Então, o que que na realidade, assim, eu fiz os testes e concluí o que os nossos amigos já tinham falado, né? A carga mais precisa não é aquela carga lá de 1.100 pés lá, que é o padrão original, vamos dizer assim, né? E também não é a carga muito baixa, né? Até o Celso, na live deles, explicou aquele fator lá, né? Que a carga baixa, a munição tende a subir, e a carga rápida, a munição tende a descer. E eu percebi isso, porque sempre quando eu faço recarga, eu uso esse alvo aqui, né? Aí eu vou subindo lá de 0,3 em 0,3 ou de 0,2 em 0,2. Então, vamos supor, eu pego sempre o que o fabricante lá recomenda. Vamos supor que o fabricante de um determinado proponente fala que é 4,8. Aí eu vou baixando de 0,2 até ter umas 5 amostragens, assim, 5, 6, esse alvo aí é de 6 posições, né? E aí eu começo atirando do mais baixo para o mais alto. E isso interfere pra caramba no tiro, sabia? Porque você está tirando com uma munição que ela está mais fraca, depois ela vai subindo a força, né? Você percebe até na arma ali que você está segurando e fazendo os disparos, principalmente quando você dá 10 disparos de cada um, que o agrupamento muda tudo. Muda o jeito de atirar, muda tudo. Tanto é que, por quê? Você tem que achar a tua carga, por isso que eu fiz essa pergunta aqui. Qual a conclusão que você chegou para uma carga boa? Quando você testa um propelente, porque você tem que analisar, igual o Poin falou aí, peso do projétil, porque são várias coisas que tem que se levar em conta. Né? O peso do projétil, a quantidade de carga do propelente ali que você está usando, e você acostumar com o tiro. Isso aconteceu comigo, eu já falei aqui, né? Eu tava assim, uma falta de pólvora do caramba, eu consegui comprar só a 2836. Então, aí o que aconteceu? Eu achei uma carga para mim, eu tava beleza. Acabou o propelente, eu troquei de propelente. Mudou tudo, cara. Muda tudo. Você vai. Então, por isso que eu sempre falo, né? Eu comento, treinar, fazer agrupamento, o papel, que nem a gente que atira no TPM, não dá para você treinar, não é que não dá para treinar, não dá para você saber onde você está pegando ali, atirando no prato, porque você não é tão rápido que você não sabe onde pegou no prato, se pegou no meio, se pegou. Até pelo cair do prato, você pode até se pôr do jeito que pegou. Mas o legal mesmo é você atirar num alvo de papel, porque aí você vê realmente onde está pegando. É para ver os erros que você está cometendo durante a troca de alvo, né? Avaliar também. E assim, de todos esses testes que eu já fiz,
A conclusão que eu faço é essa. Você, quando pega um propelente, você tem que... Pegou o propelente, as pontas, se você for usar mais do que um tipo, testa e acha aquela. Anota, fala, ó, o que foi bem para mim foi isso. Pega um outro propelente, testa, que é o que eu pretendo fazer agora. Né? Apesar que eu já tenho aí um histórico, eu já tenho mais ou menos o que eu quero de cada propelente, de cada peso, porque eu já tenho tudo essas coisas em vídeo. Eu até estou fazendo... Então você não precisa do Garmin mais, você pode doar ele para os amigos, né? Para a gente ter essa experiência que você tem, né? Não, não tem joinha não, eu sou o primeiro a pedir, então eu dei ideia. Estou concordando com Vossa Senhoria. Ah, não, então beleza. Você viu que o Renato até mostrou para nós agora que tem um outro que chama Atom, né? Não é baratinho não, mas ele é mais em conta do que o Garmin, né? O Garmin tá 6 pau e pouquinho. Aí eu prefiro comprar o original, né, pô? Cara, eu vou te falar, é claro que eu comprei o Garmin, né? Mas vamos supor que se eu fosse comprar hoje um cronógrafo e tivesse a possibilidade de repente, comprar um mais em conta, porque o pessoal, eu assisti vários vídeos dele, né? Vários mesmo. E ele funciona direitinho, cara. Apareceu aí? No vídeo tudo funciona direitinho. No YouTube, cara, tudo é maravilhoso. Não, cara, mas olha assim, eram vários atiradores atirando, entendeu? Até assim, tem muito vídeo desse cara já lá, o pessoal... Porque para o pessoal lá, imagina a seguinte situação. Imagina que você tivesse que comprar um Garmin, um aparelho desse, e custasse para você R$400. Porque é o que custa para os caras, os americanos lá, cara. Custa 400, 600. O dinheiro deles é forte. O cara ganha, sei lá, $20 mil, $15 mil por mês lá. O negócio custa $600. Cara. Olha o Marcelo Schutter, 850 está um profissional. Preciso mais chato. O quê? Preciso mais chato. Segundo o mestre Celso, sobe muito de perto. Então, na próxima cronografagem, vou buscar 1000 FPS, que é a velocidade que o Renato indicou. Pouco abaixo do bom sônico. Os testes que eu fiz, assim, é claro que muda a ponta, tal, um pouquinho aí, né? Mas os testes que eu fiz, a precisão para mim, que o que pode ser bom para mim pode não ser bom para uma outra pessoa. Por isso que a gente tem que testar. Os testes que agruparam mais para mim, de 850 a 950 FPS. Os meus tiros dão mais ou menos isso aí, 970, 980. Que agrupou, ficou melhor, foi nessa faixa aí. Exatamente. É claro que também tem o índio, né? Por isso que tem essa parte